Gente, nesse vídeo vamos criar aí o nosso placar para controlar a pontuação do jogador e vamos aproveitar para discutir umas questõezinhas de game design. Coisa pouca, mas assim, que já dá um norte, né? Já dá um temperinho aí sobre game design que é sempre legal a gente analisar. Então, vamos ao código. Primeira coisa, eu vou aqui no index.html, eu vou adicionar um elemento HTML, né? Um elemento para a gente conter o texto do nosso placar. Então aqui dentro do body eu vou criar um elemento do tipo P, um parágrafo, tá? Eu vou atribuir a ele uma ID, eu vou chamar de txt score. E o texto dele vai ser score, dois pontos, espaço 0. Beleza? Então, se eu rodar aqui o nosso programa, nosso joguinho, ele já aparece lá em cima, tá vendo? Score 0. Só que é claro que isso aqui não é o ideal, né? O texto ficou ocupando um espaço ali e empurrou o nosso canvas para baixo. Então a gente precisa resolver esse problema. Então vamos lá no style.css. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser mudar a família da fonte, né? O font family. E isso eu vou colocar aqui no nosso body, porque eu vou querer usar uma fonte, usar uma consistência nas fontes do nosso projeto. Então eu vou usar a mesma fonte para todos os elementos que tiverem texto. Então aqui no body eu vou dizer que font family e eu vou passar sans serif. Então se a gente for lá no nosso projeto, df5 já mudou aqui, já tirou aquele serifado, né? Aquelas pontinhas que ficam na beirada da letra dos caracteres. Tá joia? Agora então eu vou referenciar o nosso txt score, vou referenciá-lo pelo ID, né? Então estou usando aqui a tralha. E antes de remover antes de colocar o elemento de forma que ele não empurre o canvas para baixo, eu vou dar uma customizada nele aqui. Primeira coisa, eu vou colocar ele em negrito. Então aqui, ó, font weight. Vou passar o valor bold para colocar o texto em negrito. Se eu der F5 aqui agora, lá, já está em negrito. Agora eu vou adicionar uma configuração aqui que chama text shadow, para colocar uma sombra atrás do texto. Então aqui, ó, text shadow. E o text shadow ele aceita 4 valores. Ele aceita uma posição de deslocamento da sombra no eixo X, uma posição, né, um valor de deslocamento da sombra no eixo Y, um valor de propagação da sombra, tá, e que também vai ser um valor de dissipação da sombra. Tá, quanto maior esse valor, mais etérea a sombra vai ficar, né, mais espalhada ela vai ficar por trás do texto ali. E o quarto valor, que é a cor da sombra. Então se eu passar aqui, por exemplo, eu vou usar 0, espaço 0, espaço, então o primeiro valor aqui é o deslocamento em X, o deslocamento em Y, agora é o valor de dissipação da sombra. Vou botar aqui 8 pixels e uma cor, vamos dizer que eu passasse aqui vermelho, F00. Então vamos ver aqui como fica no texto. Olha lá. Então se eu quisesse deslocar para a direita, eu colocaria aqui, por exemplo, 10 pixels. Então a sombra dá uma deslocada para a direita. Se eu quisesse deslocar para baixo, colocaria um valor aqui. Ela agora ficou para a direita e para baixo. Não é o que eu quero. Eu vou deixá-la centralizada em relação ao texto, né? Com essa dissipação aqui de 8 pixels, eu acho que está legal. E vou passar aquela cor padrão que a gente está usando, que é o 48 FCFF, que é um azul clarinho. Então, beleza. Agora eu já posso jogar o texto dentro do canvas. Então, para isso, a gente vai passar aqui o position absolute. Beleza? Ó, agora a posição do elemento do texto aqui não está mais interferindo na posição do nosso elemento canvas.
Mas isso aqui justamente, né, repara que eu selecionei o texto aqui e eu não quero que isso aconteça, eu não quero que o jogador possa selecionar o texto. O texto tem que ficar ali como um detalhe, né? Então, para isso a gente pode usar aqui, ó, user select, passando o valor none. Então agora, ó, eu tento selecionar o texto e eu não consigo mais selecionar o texto. Beleza? Vou passar também um valor padding, tá? Padding de 8 pixels. Aqui ficou vermelho, gente, mas isso aqui não é nada não, tá? Alguma questão do meu editor de texto. Não sei nem explicar porque que ele deixa vermelho, mas é assim mesmo, tá? User select none. Então vou passar um valor padding aqui, tá? De 8 pixels, só para dar um distanciamento aqui entre a margem esquerda e a margem superior do canvas. Se vocês quiserem, vocês podem, como a gente está usando Position Absolute, vocês podem passar também valores aqui para left. Se eu quisesse passar aqui, por exemplo, sei lá, 50 pixels left e top. Se eu quisesse passar, sei lá, 100 pixels top. Se eu atualizar aqui agora, ó, a gente consegue posicionar o texto em qualquer posição, né, porque a gente está usando o Position Absolute. Então a gente tem mais controle sobre o posicionamento do texto. Eu vou usar só esse padding de 8 pixels aqui, já acho que esteja satisfatório. E aproveitando que no vídeo anterior a gente viu aquele cursor, né, com um formato de cruz, que funciona lindamente como substituto para aquele desenho do alvo, né? Então vamos implementar isso aqui. Vou passar aqui, ó, cursor, passar no body, tá? A gente passa o valor crosshair. Então, se eu der F5 aqui, já temos o nosso cursor no formato de cruz. Legal? Bom, agora eu quero atualizar, né, o valor do nosso score conforme a gente for atingindo aqui os inimigos. Então, para isso, vamos lá no nosso script.js. A primeira coisa que eu vou precisar vai ser de uma referência, né, que eu possa manipular esse elemento lá do DOM, esse elemento de parágrafo, né, do DOM a partir do JavaScript. Então, para isso eu vou criar aqui uma constante, eu vou chamar de txt_score e ela vai receber a referência ao elemento. Então, vamos usar aqui a função que a gente criou, né, usando aqui o dólar ou cifrão, como queiram chamar, e passando o ID txt_score. Beleza, então nossa constante txt_score já está armazenando a referência ao elemento txt_score lá no index.html. E eu vou precisar também de uma variável, vou criar aqui uma letScore, para armazenar o valor da pontuação, né, e para ir somando esse valor dentro do JavaScript. Então aqui eu vou inicializar essa variável com o valor 0. Então, qual é a lógica, né? Sempre que a gente atingir um inimigo, a gente vai incrementar aí o valor do score, nossa pontuação, e vamos atualizar o texto do score lá na tela. Então, vamos procurar aqui a função onde a gente atinge o inimigo, aqui, ó, colisão do projeto com o inimigo. Então, independente do tamanho do inimigo, tá, a gente sempre vai atualizar a pontuação. Então, vou botar aqui embaixo que o nosso score vai receber, né, mais igual, vai ser incrementado. E aqui eu vou usar um pouquinho, né, uma questão de game design, né? A gente tem que ver quanto vale o tiro no inimigo. Como os inimigos maiores eles são mais fáceis de acertar, então eu quero que eles deem menos ponto. Então eu vou atribuir valor aos inimigos de acordo com suas dimensões. Então como é que eu vou passar aqui? Ele vai receber 50, tá? Vou ter um valor base de 50, menos math.floor. Para que serve math.floor? Para arredondar algum valor para baixo. Que valor? O enemy.radius. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está atribuindo à nossa pontuação, o score, a gente está adicionando algum valor que vai ser 50 menos o raio do inimigo arredondado para baixo. Então, o maior inimigo que a gente tem, ele vai ter 30 pixels, né, conforme a gente configurou. Então,
Nesse caso, se a gente pegar um inimigo de 30 pixels, ele vai valer 20 pontos apenas. Se for um inimigo pequenininho, se eu não me engano o menor é de 5 pixels, então ele vale 45 pontos. Beleza? E claro que a gente precisa atualizar o TXT Score, para ele exibir essa pontuação para o jogador, né? É o nosso feedback para o jogador. Então, TXT Score, ponto, inner text, e aqui você pode usar o inner HTML também, tanto faz, tá? A gente vai passar aqui, score, dois pontos, espaço, mais score, concatenando aqui com o valor da pontuação. Beleza? Então, se a gente atualizar aqui agora, esse inimigo pequenininho deve ser o que? Uns 5 pixels? Olha lá, 5 pixels, então valeu 45 pontos. Legal, já temos uma pontuação. Mas aí o que a gente pode perceber? De repente fica muito fácil, é só eu sair sentando o dedo aqui e pô, vou pontuar à vontade, né? Porque não tem como perder o jogo. E a pontuação só vai aumentar. Então eu vou fazer alguma coisa de game design para controlar, para que o jogador não saia metralhando para todo lado, aleatoriamente, tá? Que nem um louco. Como que a gente pode controlar isso? A gente poderia colocar um mecanismo de munição, limitação, né, com relação à munição, ou alguma limitação com relação ao tempo, né, para o player, né, para o jogador não poder disparar direto, ter um tempo de recarga da munição dele. Mas eu vou fazer um outro mecanismo, que eu vou pensar o seguinte: sempre que um tiro sair da tela, tá, quando a gente perder um disparo, eu vou tirar alguma coisa da pontuação do jogador. Então vamos ver aqui embaixo, ó, no check off screen, onde a gente verifica se o disparo saiu da tela. Então aqui dentro, quando a gente tem a certeza de que o tiro saiu da tela, que a gente fez a verificação lógica aqui, então eu vou dizer que o score ele vai ser subtraído em 100 pontos. Beleza? Ficou ligeiramente punitivo, mas assim, vai ficar mais interessante assim, porque o jogo fica mais desafiador. Para você conseguir pontuar, vai ficar mais desafiador. Mas eu não quero que a pontuação ela chegue a valores negativos, em momento algum. Então, após ajustar a pontuação subtraindo 100 pontos, eu vou verificar aqui. Se a pontuação, né, se o score for menor que 0, então o score vai receber 0. Então a pontuação mínima vai ser 0 pontos. E depois que a gente fez esse ajuste, naturalmente a gente tem que atualizar. Passando aqui, ó, txtscore.innerText, recebendo score, dois pontos, espaço, mais a pontuação, score. Beleza? Dessa forma, nosso jogo vai ficar mais difícil, tá, da gente fazer uma pontuação expressiva. Então, olha, ó, 40 pontos. Aqui eu dou um tanto de tiro. Beleza, bastante ponto. Começa a vir muito inimigo. A gente começa, né, a querer sentar o dedo. Mas repara, quando a gente atira para fora da tela, nossa pontuação rapidamente voltou para um valor baixo. Então, qual é o desafio para o jogador aqui? Ele tem que bater o olho no inimigo, no tamanho do inimigo mais ou menos, e fazer um rápido cálculo mental para determinar ali, para definir quantos disparos ele vai precisar para eliminar aquele inimigo. E se ele disparar, né, projéteis demais, então esses projéteis eles têm uma alta probabilidade de saírem da tela e isso vai impactar na pontuação do jogador, fazendo com que o jogador tenha uma preocupação a mais com essa questão de não sair desperdiçando muito tiro. Beleza? Então eu acho que ficou bastante interessante essa proposta, tá? E por hoje é isso. No vídeo que vem a gente pode fazer o que? De repente implementar a tela de fim de jogo, substituir esse game over feio aqui, né, por uma tela de fim de jogo decente. Beleza? Então, muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço. Fui.